Namíbia, não. Pelo amor de Deus, não. Aldri Anunciação, ator e autor do texto, e Flávio Baurac, tá certo? Sim. Que é ator do texto. Estou ainda, né, sob o efeito do espetáculo, acabamos de assistir, muito emocionados, um espetáculo lindíssimo, de tudo por tudo, tema e estética, mas enfim, quem fala não sou eu, são vocês. Aí a ideia sempre é perguntar sobre o público, né, como é a relação de vocês com o público, como tem sido a relação desse espetáculo com o público. É uma relação muito boa, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que no final dos ensaios tem um momento que a própria obra ela fica pedindo para a plateia chegar, que é uma outra fase, né? Eu não digo a última porque enquanto está em cartaz o espetáculo ele vai amadurecendo e vai se transformando numa outra coisa e se deixar fica a vida inteira se transformando. Mas tem um momento em que o espetáculo ele pede a plateia. E eu digo que a plateia é o último encaixe da mandala, que forma todo esse acontecimento aqui, que é o momento em que eu acredito que é uma coisa feita por todos nós que estamos em cena, nós que estamos na coxia, nós que estamos na produção, nós que estamos na plateia. Então o público é incrível. E o Namíbia tem a sorte, e eu acho que pelo trabalho que a gente fez e pelo que o texto do Aldri, nós temos a sorte de ter um público muito bacana, que se interessa pelo assunto, que gosta da peça, que divulga, tem o boca a boca, tem a divulgação. A gente tentou entrar ontem e não conseguiu. É difícil, né? Mas eu pergunto, se não quiser plateia, não contratem a ler. Esse detalhe também. Mas eu acho super interessante esse contato com a plateia, que é muito diferente, por exemplo, não diminuindo, menosprezando de maneira alguma, mas a televisão, você está lá no estúdio, onde tem as pessoas que não têm essa relação de contemplação, né, que a plateia tem. No cinema você tem só a equipe, que talvez não tenha tanto assim, e o teatro, ele é generoso, porque é na hora, você fala e o público reage. Na pausa dramática, tu olha assim, aquela plateia toda te olhando, assim, aqueles olhos esperando assim, o que vai acontecer agora? Eu comparo às vezes a plateia com aqueles filhotinhos que ficam com a boca aberta esperando a comida, os pais, sabe? Então eles ficam ali esperando assim, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer agora? Será que ele vai dizer sim? Será que ele vai dizer não? Será que agora... Não, é muito interessante isso. Eu sou apaixonado por plateia. Você jogou uma provocação ótima comparando os públicos, porque eu ia perguntar lá no finalzinho qual é a diferença do espectador de teatro para o leitor. Você que escreveu o texto, publicou, e aí ele fala que o espectador do teatro é quente porque está ali olhando para você. E o espectador do livro? Se é que a gente pode dizer livro assim. Foi ele que antecipou, era a última pergunta. Eu não sei, eu posso falar primeiro do público, né, em si. Eu sempre digo que teatro ele tem dois diretores. Um é aquele diretor oficial, no nosso caso Lázaro Ramos, né, nosso diretor, e o outro diretor é o público, porque ele formata também o espetáculo, né. Quanta coisa a gente descobriu depois que o público entrou. Sim. Eu diria assim, a peça 60% surgiu depois que o público veio, eu diria, de surpresas. O público tem duas armas muito fortes, né, no público de teatro, né, ainda no teatro, que é o riso e o silêncio. São duas armas que, com essas duas armas, ele vai formatando o tempo das falas da gente, ele formata a graça do espetáculo, formata o humor, eu acho, né? Porque o riso vai dando, quanto mais riso, aquele espetáculo foi bem mais humorado, menos riso, ele foi mais reflexivo. E o silêncio também, por incrível que pareça, pode ser uma coisa passiva, mas ele é muito ativo, né? O silêncio da plateia, na expectativa do que vai acontecer, como o Flavinho falou, também interfere demais no desenho de todo o ritmo, todo o timing do espetáculo. Então eu acho que o público ele tem uma função de diretor mesmo, ele dirige o espetáculo. Agora, comparando o público leitor e o público de teatro, eu sou tão suspeito para falar. É meu primeiro livro, o primeiro texto publicado. O Namíbia Não foi publicado pela Edufba, vale a pena dizer, por conta de um prêmio, prêmio FAPEX de dramaturgia. E ele foi contemplado e foi lançado em 1000 edições. E ele foi lançado no dia da estreia do espetáculo. Então eu sofri 2 baques no dia. A estreia do primeiro texto no palco e a estreia no livro. Foram duas coisas bem interessantes. Só me atualize, foi aqui ou foi no Rio? Foi aqui na Sala do Corpo, no dia 17 de março. Eu ia perguntar, o espetáculo estreia aqui, provavelmente deve ter uma
uma vida nacional quase que certa, né? Quiçá mundial. Quiçá mundial. Mas a princípio, acho que tem muito público na Bahia, dá pra ver. A gente estreou em março, estamos na segunda temporada, vamos na terceira. Mas, então assim, essa coisa do público leitor, ainda não sei como é que é, né, essa recepção. Mas as pessoas procuram um livro depois para comprar, depois do espetáculo, querem comprar e querem ler também as cenas que não foram colocadas. Mas eu penso que o público também, leitor, é um público muito solitário, né? Ele não chega a formatar nada de cena, mas ele deve formatar muito o imaginário dele ao ler aquela obra, né? Então acho que tem essa atividade também de formatação, né? Falando de direção. Eu acho que é muito parecido com o público do teatro também. Qual tem sido a experiência de vocês de público aqui em Salvador? O que vocês têm assistido? Quais são as referências de vocês assim para trabalhar? O que vocês sentem do movimento do público aqui? Você fala da gente assistindo? Assistindo, né? Vocês como espectadores super especializados, né? Que fazem, que estão... Às vezes a gente não quer olhar criticamente, acaba olhando, né? Como é? Eu confesso que eu sou muito generoso. Eu nunca vou com o coração fechado, assim. Tem gente que eu conheço, assim, infelizmente esse tipo existe, né? Que é aquele tipo que vai assistir a peça dos outros para falar mal. Eu vou geralmente com generosidade, porque eu também a qualquer momento estarei lá no palco, e não só por isso, que eu acho que é um respeito, respeitar aquelas pessoas que trabalham, levam meses para construir um projeto e no mínimo devem ser respeitadas. Eu sou aquele público que para rir eu sou muito difícil, não, né? Sou crítico, com certeza, mas todo mundo sabe, e o Flávio está aí na plateia, ficou rindo, gargalhando, todo mundo já sabe que eu estou por aí. Mas eu gosto muito do teatro baiano. Hoje mesmo eu fui assistir o espetáculo do Bando, que é o Bença, que é lindo, que estética linda, que coisa linda e que assunto interessante, né? Falando do tempo, falando da velhice, uma coisa que no país é tão deixada por lado, assim, velho é lixo, né? E é o contrário, né? Velho é experiência, velho é vivido, que é melhor ainda, né? E eu acho que eu já assisti muitas coisas boas aqui na Bahia. Acho que o teatro aqui tem um movimento muito interessante, muito brasileiro e não americanizado. Tem muitos lugares que o que predominam são os musicais, totalmente americanizados. Pelo menos aqui estamos falando de nós e não imitando os outros, né? Porque eu acho que só faz bem quem vive naquele lugar, naquela circunstância e tem aquela cultura. Então eu me sinto muito mais à vontade em assistir um espetáculo genuinamente brasileiro e que fale de coisas nossas e que eu consiga, ao assistir o espetáculo, me enxergar ali. Falar, é a minha parte que está ali também. Massa. Eu sou um espectador muito comovido, eu sou meio parecido com ele, não sou um espectador muito difícil não, porque já me comove teatro, uma pessoa entrar ali, presente, viva, e você tá ali, 100, 200 pessoas olhando para ela sozinha, eu acho que já tem uma coragem tão grande, assim, eu sou ator e no momento que eu entro, eu não penso nisso, não penso que tem 100 pessoas ou 200 me olhando, né? Mas é claro que a gente é imbuído de uma coragem muito grande para estar ali. Então, quando eu estou na posição de espectador, me comove já uma presença viva em cena, no silêncio. Isso já me ganha. Claro, também sou crítico, então tem coisas que às vezes vai desfazendo a minha atenção, mas de cara eu já dou minha atenção de graça no espetáculo quando eu vou entrar. Aqui na Bahia eu vi duas coisas muito legais, assim, que me pegaram demais, que me comoveram já, né, quando entraram em cena e me deixaram comovido até o final. As Velhas, um espetáculo de uma autora chamada Ramalho, dirigido por Luiz Mafuz. 9 atores em cena e assim, cada um com uma presença e contando uma história, ninguém deixava a história ir embora, você ficava concentrado naquela dramaturgia. Então me levou para uma zona muito bacana, esteticamente também muito legal. E vi também um outro espetáculo, que é um outro universo, que não é, As Velhas fala do universo nordestino. O outro que eu vi é um espetáculo de Samuel Beckett, chamado Fim de Partida, com 2 atores, assim, 4 atores em cena, mas 2 veteranos em cena, assim, que me comoveram mais ainda, que é o Arindo Dedo, Patrimônio da Bahia, e o Gideão Rosa. Tem o Gil Teixeira também, a Maria de Souza, mas assim, eles na cena,
poxa, me comovia bastante. E é um espetáculo cheio de silêncios, né? Que eu falei da última vez, que o silêncio e o riso é a nossa arma enquanto espectador. Nesse espetáculo, Fim de Partida, o silêncio era uma arma muito poderosa, assim. A gente conseguia quase que dirigir o espetáculo mesmo, com os dois ali acompanhando, e eles também eram uma conexão muito forte. Então, eu sinto esses dois espetáculos como grandes espetáculos, assim, eu como público. Beleza. E quais são os planos de vocês, assim? Continuar aqui no Martim, fazer Bahia mais? A gente faz interior, Martim. como é? A gente faz Martim até dia 22 de maio. A nossa agenda é parar uma semana para dar uma descansada. E já no dia 3 de junho de 2011, estrear no Vila Velha. Né? E lá ficamos até 3 de julho ou 10 de julho. São 6 ou 5 semanas que a gente vai fazer lá. Dali em diante, Deus sabe. Então é isso, gente. Obrigada, foi lindo, né? Gostei muito de ter vocês aqui. Tinha várias perguntas, mais 10 minutos, como é 10 minutos, né? Obrigada mesmo. Dá aí um tchauzinho pro leitor do blog Arte do Espectador. Arte do Espectador. Arte do Espectador, que a gente também do lado de cá faz uma artezinha, né? Sim, lógico. E aí é isso, mandar um alôzinho aí pra galera do blog. Bom, um beijo para todos vocês, né? A todos vocês. E, por favor, prestigiem o teatro é muito importante, o teatro precisa da plateia, a gente não pode deixar o teatro morrer, né? Nós aqui somos resistentes, guerreiros, fazemos teatro, gostamos de fazer, mas alguém tem que gostar de assistir, então diga sim, a Namíbia não. A Arte do Espectador, eu também sou espectador, sou ator, autor e espectador. Então eu sei que o espectador é uma função muito bonita e importante no espetáculo, compareçam sempre. Se quiser assistir o Namíbia Não, estamos aqui no Teatro Martim refletir um pouco sobre o nosso assunto, Namíbia Não, enquanto espectador. Beleza, foi. Ô, gente.